quarta dica começa com uma dessas formas, que é controlar o seu orçamento. Eu já disse e repito, né? É muito difícil você encontrar alguém que tenha prosperado financeiramente sem controlar os gastos, especialmente nos estágios iniciais da vida financeira. Até porque tudo passa por poupar algum dinheiro para que você possa exercer algum tipo de iniciativa, seja nos investimentos ou empreendendo. E repare que aqui eu não estou falando para você cortar tudo. Se eu pego o exemplo do Charlie Munger, o sócio recentemente falecido do Warren Buffett, um gênio, ele sempre defendeu que a construção de riqueza começa com disciplina, frugalidade e a decisão consciente de viver abaixo dos próprios meios. Para ele, os primeiros 100 mil, no caso eram dólares, são os mais difíceis, exigindo sacrifícios temporários, como cortar gastos, aumentar a taxa de poupança, evitar a armadilha de subir o padrão de vida antes da hora. E o Munger resumiu isso de forma bem direta, citando palavras dele aqui, abrindo aspas: gaste menos do que ganha e sempre esteja economizando algo. Essa fase que ele chama de modo econômico é vista por ele como um período inevitável e estratégico em que o foco deve ser acumular capital, investir com consistência e ter paciência para deixar os juros compostos fazer o trabalho ao longo dos anos. E aqui, sem dúvida, dois dos principais vilões do orçamento de quem está começando a construir patrimônio são sempre os mesmos: moradia e transporte. É neles que a maior parte da renda vai embora sem que a pessoa perceba. De modo que você até pode conseguir economia em algumas outras áreas do seu orçamento, mas a principal economia costuma estar ligada a essas duas áreas. Alugar um imóvel muito caro ou comprar um carro muito acima das suas possibilidades pode acabar atrasando em anos a sua liberdade financeira. Por outro lado, morar muito longe só para economizar no aluguel pode gerar outro problema, que é o aumento no gasto com transporte e também a perda do tempo diário com esse deslocamento. Lembrando que o tempo também é um recurso ultra valioso. De modo que o ideal é você buscar um equilíbrio. Em cidades grandes pode fazer sentido gastar um pouco mais para morar perto do trabalho e evitar horas no trânsito. Em cidades menores, daí é para morar um pouco mais afastado, porque você não vai ter tanto trânsito assim. E sobre carro, enquanto você ainda não tem um bom patrimônio acumulado, fique longe de carros caros. Carro é despesa, você vai gastar com combustível, manutenção, seguro, IPVA, depreciação, estacionamento. Muita gente fica anos parada financeiramente só por querer andar num carro que ainda não cabe no bolso. Dando o meu exemplo pessoal, eu tô tendo um carro bom simplesmente agora. Durante minha fase de construção de patrimônio, eu tive 2 carros. Um C3, eu fiquei com ele 6 anos, e depois quando eu troquei, vendi o C3 por 16 mil, peguei 14 ou 16 e comprei um Renault Clio, que era alguns anos mais novo, só que era um modelo simples. 2 portas, na época sem direção hidráulica. Malu e eu até batizamos o carro, né? Demos um apelido carinhoso de Relâmpago McQueen, que era aquele herói do filme Carros, só que ele era o Júnior, né? Porque afinal de contas era um Renault Clio 1.0, então não era muito relâmpago. E isso enquanto vários amigos meus tinham carros que custavam 2, 3 vezes mais do que o carro que eu tava usando. E passado o tempo eu posso falar pra vocês que não me arrependo nem um pouco desse tipo de política que eu usei lá atrás. Bom,